Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline, né, professora de Física, e o nosso objetivo agora, a princípio, é fazer uma recapitulação de alguns conceitos que vocês viram no primeiro ano, tá? Ah, eu não vi esse conceito, não precisa preocupar, porque a gente vai passar por eles com calma, tá? E a gente não tem pressa nesse ponto, não. Se tiver alguma dúvida, não tiver entendendo, não tiver visto, pode me procurar, tá? Que eu esclareço tudo que for a dúvida de vocês, tudo que for necessário para que vocês consigam dar continuidade ao estudo da física, tá bom? Então, a nossa primeira parte, gente, que faz parte da semana 1, né, desse PET, volume 1 de vocês, é sobre as leis de Newton, tá certo? Então, vai passar sobre as 3 leis de Newton e vai ver uma formulazinha que é a fórmula da segunda lei. Vocês vão ver que não tem muito mistério, é uma coisa bem simples, tá? Mas, se tiver dúvida, qualquer que seja a dúvida, gente, pode me procurar, tá? Me manda mensagem, eu atendo a qualquer hora, não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos começar com a nossa apresentação aqui, para a gente ver a parte das leis de Newton, né? Então, gente, quem já viu essa partezinha, né, no ano passado, vai relembrar essa parte das leis de Newton. Quem não viu, não tem problema, a gente vai começar a ver agora, tá? O que são as leis de Newton, gente? A maioria das pessoas já devem ter ouvido falar do Newton, né, do Isaac Newton, que foi um grande físico, né, e estabeleceu muitas coisas que a gente estuda na física. Então, essa parte que a gente estuda das leis de Newton é chamado de dinâmica, tá? E o que é a dinâmica, gente? A dinâmica, ela estuda as causas do movimento, ou seja, por que aquele movimento aconteceu? Ela não está interessada em estudar o movimento, ela está interessada por que aquele movimento aconteceu. E uma coisa que faz o movimento acontecer é uma coisinha chamada força, tá? É uma grandeza física chamada força. Então, toda vez que eu tenho a aplicação de uma força, eu vou ter a realização de um movimento, tá bom? Então, basicamente, o que a gente estuda na dinâmica é o estudo das forças. Nós vamos estudar todas as nossas forças, ok? Mas o que é uma força, né? Eu entendo o que é fazer uma força, né? A gente entende isso. Mas o que é uma força, gente? Fisicamente falando, uma força é alguma coisa, tá? Presta atenção, não precisa entender o que é essa alguma coisa, não. A força, ela é alguma coisa que produz variação da aceleração, tá? O que é aceleração? Aceleração é aquilo que acontece quando você pisa no acelerador do carro ou quando você pisa no freio do carro. Que é essa aceleração, então? A aceleração, ela pode ser um aumento da velocidade, que é quando você pisa no acelerador, ou pode ser uma diminuição da velocidade, que é quando você pisa no freio, tá? Então, toda vez que eu tiver uma variação da aceleração, nós vamos ter uma força, tá bom? E aí tem um conceito também que foi visto ano passado, gente, que é o conceito da aceleração. Aceleração é igual a delta V sobre delta T. O que é esse delta V, gente? O que é esse delta, né? Delta é esse triângulo aqui, ó, tá? Toda vez que aparecer esse delta, significa o quê, gente? Significa que a gente vai estar fazendo uma variação. Ou seja, eu vou estar sempre pegando o meu valor final e subtraindo do meu valor inicial. Então, quando eu falo delta V, eu vou estar fazendo o V final menos o V inicial. Para ser V inicial, não ficar muito confuso, a gente vai colocar uma bolinha aqui, ó. A gente fala que é V0, que é a velocidade inicial. E o tempo vai ser a mesma coisa. O tempo final menos o tempo inicial, que é o T0, tá? Então, essa daqui é a nossa formulazinha da aceleração, tá bom? Anota aí, porque se precisar em algum exercício, é essa formulazinha que vocês vão poder utilizar, ok?
A nossa força, gente, ela é dada numa grandeza chamada Newton, justamente em homenagem ao Isaac Newton, tá? Então, quando eu falo de força, eu vou falar assim, ó, 30, eu estou fazendo uma força de 30. 30 o quê? 30 newtons, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender o que é isso aqui, ó, tá bom? Só quero que vocês entendam que a unidade de força por agora é o newton, beleza? E aí a gente entra, esse desenho aqui, gente, ele representa diversas forças que existem no nosso dia a dia, tá? Nós não vamos entrar nos detalhes dessas forças, mas existem muitas forças no nosso dia a dia. Uma delas, por exemplo, é a força gravitacional, que faz com que os objetos caiam, né? Então a pessoa está aqui sem o paraquedas, ó, ela saltou do avião, ela não abriu o paraquedas ainda, ela está caindo, porque a força da gravidade, a força gravitacional, está puxando ela para baixo, né? Isso acontece o tempo todo. Se você deixa cair um vaso de plantas da janela da sua casa, né? Esse objeto ele vai cair até chegar no chão, porque a força gravitacional está agindo para que esse objeto caia, tá? Existe a força elástica, que é a força aplicada aqui na mola, né? Existe a força magnética, que é a força que um ímã produz nos corpos, em outro ímã ou num corpo metálico. Existe a força de atrito, que é a força que a superfície aplica sobre a gente. Daqui a pouquinho eu vou falar mais um pouquinho sobre a força de atrito, tá? Esse carinha aqui, ó, tá fazendo uma força para empurrar o carrinho. Existe uma força, isso aqui vocês vão aprender mais lá na frente, que é a força de empuxo. Essa força de arraste aqui, ó, é a força que o ar produz nos corpos, é o que a gente chama de resistência do ar, né? É aquela mesma força que bate no seu braço quando você coloca o braço do lado de fora num carro em movimento. Vai bater uma força ali, né? Porque o vento está batendo ali. Essa força é a força de resistência do ar, ou força de arraste, tá? Força de tração ou de tensão, que é a força aplicada em uma corda, tá? Quando você está puxando uma corda, e assim por diante, gente. Existem diversas forças no nosso dia a dia, tá bom? E aí o Newton, ele elaborou 3 leis, que são as leis que regem as forças. A primeira lei, ele chamou de lei da inércia, tá? E aí a gente tem que entender o que é inércia, primeiramente, né? A inércia, gente, é uma propriedade que faz com que o corpo possa resistir à variação da sua velocidade. Como assim? Imagine o seguinte, tem aqui um bloquinho, tá? Esse bloquinho, ele tem massa de 50 quilogramas, pesado, certo? Aí esse bloquinho está numa superfície plana, tá aqui na superfície plana e está parado. Para a gente colocar esse bloquinho em movimento, a gente precisa produzir uma força elevada, vocês concordam? Não é qualquer força que consegue tirar esse corpo do repouso. Então, a gente fala que a inércia desse corpo é alta, porque a massa dele é alta. Então, ele tem tendência de ficar parado, ok? Agora, vamos para o caso em que a gente vai pegar esse mesmo bloquinho de 50 quilogramas e vai botar ele numa rampa. Quando eu botei esse bloquinho de 50 quilogramas numa rampa, o que vai acontecer? É fácil parar o movimento desse bloquinho? Ele iniciou o movimento na rampa. A gente sabe que ele vai pegar embalo, entre aspas, né? Nessa rampa e vai embora. Aí eu vou ficar parada aqui, ó, no final da rampa que eu vou parar esse bloquinho. Você não vai conseguir parar esse bloquinho, certo? Por quê? Porque ele é pesado. Então, ele conseguiu, no movimento dele na rampa, ele pegou esse embalo e vai começar a se movimentar. Então, vai ser difícil para você parar esse bloquinho. Então, da mesma forma que a inércia age estando o corpo parado, ela age também quando o bloquinho está em movimento. Então, quanto maior a massa do corpo, maior é a inércia do corpo. Ou seja, maior é a possibilidade dele estar em repouso ou em movimento, contanto que ele já tenha iniciado esse movimento, ok? E aí o Newton foi além.
Ele falou o seguinte, ó, um corpo tende a ficar em repouso, tá certo? Até que uma força externa atue sobre ele. Isso aqui é fácil da gente perceber, gente. Ó, tem um bloquinho parado aqui. Esse bloquinho vai ficar parado aqui, até que alguém venha aqui, ó, e exerça uma força sobre ele, certo? Então, essa é a primeira parte da lei da inércia. A segunda parte diz o seguinte: o bloquinho, ele também tem a tendência de permanecer em movimento, até que uma força atue sobre ele, que é esse caso aqui, ó. Esse bloquinho que está descendo a rampa, ele vai descer, até que alguém faça uma força suficiente para parar esse bloquinho. Isso aqui, gente, é super importante da gente entender, porque é um dos conceitos que ocorre na aplicação do cinto de segurança do carro. Quando você está lá no carro, o carro está em uma determinada velocidade, você está com aquela mesma velocidade do carro. Vamos supor que a gente tem um carro que está a 90 km por hora. E aí, esse carro vai avistar um obstáculo à frente e vai ter que frear bruscamente. Quando esse carro freia bruscamente, o que acontece? O seu corpo, ele tem a tendência de ir para frente, certo? Então, vamos supor que você esteja sentado no banco do carona. Se for uma freada super brusca, né? E você tiver sem o cinto de segurança, você pode ser projetado para fora do carro. Você pode bater com a cabeça no para-brisa e acontecer um acidente grave, certo? Então, o cinto de segurança serve para te prender ao banco e você não ter esse movimento para frente. Esse movimento para frente ocorre por quê? Porque o seu corpo tinha tendência de permanecer em movimento junto com o carro. É o que está acontecendo aqui, ó. Tá nessa figurinha. Eu tenho o carrinho que está em movimento e tem as bolinhas que estão dentro do carrinho. O carrinho para, porque tem um obstáculo aqui, ó. Mas as bolinhas estão com a mesma velocidade do carrinho. Então, as bolinhas não conseguem parar, elas vão se movimentar. Isso é a lei da inércia, elas continuam em movimento até que uma força externa atue sobre elas, ok? Isso também, gente, é fácil da gente perceber no nosso dia a dia. Vamos supor que a gente tem aqui um carrinho, tá? E esse carrinho eu vou colocar ele para andar em uma superfície aqui. Então, dei uma velocidade para ele, ele vai começar o seu deslocamento, certo? De acordo com a velocidade que você dá, ele anda mais ou ele anda menos, mas ele sempre para, né? Aí você vai falar assim, então o Newton estava errado. Não, o Newton não estava errado. O Newton falou o seguinte, esse movimento desse carrinho iria ser um movimento que não iria parar, o carrinho iria continuar com essa velocidade por vários e vários anos, vamos supor assim, se ele tivesse local para ele se movimentar, até que uma força externa atuasse sobre ele. Só que na nossa realidade, gente, existe uma força externa agindo. Existe uma força aqui, ó, entre o carrinho e a superfície. Essa força é a força de atrito, tá? Não existe uma superfície sem atrito. A gente pode tentar reduzir o atrito, mas existir uma superfície sem atrito não existe. Então, uma hora ou outra, esse carrinho vai parar, tá bom? Porque a força externa que está atuando sobre ele é a força de atrito, ok? Essa figurinha aqui está mostrando a tendência do movimento, também é interessante, a tendência do repouso, perdão. Tem a moedinha aqui, né, em cima de um cartão ali, e aí, o que vai acontecer? A gente vai puxar o cartão rapidamente. Esse cartão vai ser puxado aqui rapidamente, né? Deu um peteleco aqui ó, no cartão. E quando isso acontece, gente, a moedinha que estava em cima do cartão, ela tem a tendência de permanecer em repouso, porque ela já estava em repouso, certo? Então, o movimento do cartão acontece tão rápido que a moedinha continua em repouso, então ela cai dentro do copo. Tá bom? Isso acontece também naqueles casos que você tem uma toalha na mesa, tem algumas louças em cima da toalha. Puxa a toalha rapidamente e não acontece nada com as louças que estavam lá em cima. Justamente porque a tendência dos objetos é de permanecer em repouso. Tá certo, gente?
Então, a primeira lei de Newton vai dizer isso: o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento até que uma força externa atue sobre ele, ok? A segunda lei de Newton, gente, é a nossa fórmula, tá? Ela não tem um nome específico, mas ela vai dizer o seguinte: a resultante das forças que são aplicadas em um determinado corpo. Então, esse F aqui, gente, pode ser uma força, mas pode ser mais de uma força, tá? Pode ser a resultante, ok? E aí, essa força resultante, ela sempre vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração adquirida por esse corpo, tá certo? Essa massa dada em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, essa fórmula, gente, ela é muito importante para a gente. Essa fórmula aqui a gente vai utilizar muito, tá bom? Força é igual a massa vezes aceleração. Aí eu coloquei aqui, gente, dois modos de calcular a força resultante, que é quando as forças estão na mesma direção, ó, mesma direção e mesmo sentido. Então, aqui é a F1, aqui é a F2, ó, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Qual que vai ser a força resultante dessas duas forças aqui, gente? É só a gente somar, tá? Então, se as duas forças estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, você soma. É aquele caso, por exemplo, ó, tá você e um amigo seu puxando um objeto. Você tá fazendo a força de 3 newtons e o seu amigo tá fazendo a força de 2 newtons. Ou seja, a força total que vocês estão fazendo ali é a soma. 3 mais 2, 5 newtons, tá? Agora, se isso aqui é como se fosse um cabo de guerra, né? Você está produzindo uma força para a esquerda e o seu amigo está produzindo uma força para a direita, a força resultante sobre esse objeto aqui, gente, vai ser a subtração entre as forças que vocês estão produzindo. Então, aqui a F2 é 3 e a F1 é 2. Então, vai ficar 3 menos 2, vai dar 1. A força resultante vai ser 1. Tá bom? Isso aqui é importante, gente, na hora de fazer os cálculos. Vocês vão ver lá nos exercícios, tá bom? Então, presta atenção nisso. Mesmo sentido, soma. Sentidos opostos, subtrai. Ok? A terceira lei de Newton, gente, é chamada de lei da ação e reação. O que vai dizer a lei da ação e reação? Né? Essa lei é bem comum também. Ela vai dizer que toda ação, ou seja, toda força que você chamar de ação, vai corresponder a uma força chamada de reação, tá? De mesmo módulo, o que é o módulo? É o valor da força, tá? Então, se você produzir uma força de 10 newtons, a reação também vai ter o valor de 10 newtons. Mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, tá? Porém, de sentidos contrários. Então, tá aqui, ó. A força, A e B estão interagindo. Então, A vai fazer uma força em B. Beleza, tá aqui, ó. Força que A faz em B. Certo? Ela está na direção horizontal, sentido para direita. A força que o B vai fazer em A, gente, ela é uma força horizontal também, só que com sentido para esquerda, tá? E aí a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, só que a gente tem que prestar atenção nisso aqui, ó. O para ação e reação, ele sempre vai agir em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Vamos supor que aqui tem uma parede, você vai lá e vai dar um soco na parede, tá? Então, você vai lá e vai dar um soco na parede. Aí, você produziu na parede uma força de 20 newtons, certo? Com o soco que você deu. Então, a força que você produziu estava agindo nesse sentido aqui, ó, certo? Para direita. A parede, gente, ela reage, essa daqui é a sua ação. A parede vai reagir com uma reação no sentido contrário, ó, para a esquerda. Com o mesmo valor, ou seja, 20 newtons, tá? E essa reação, ela vai agir onde, gente? Na sua mão. Você produziu a força na parede. A parede está produzindo a força na sua mão. Tanto que você sente dor. Essa dor que você sente quando você dá um soco na parede
é a reação da parede na sua mão. Então, são corpos diferentes. A ação agiu na parede, enquanto a reação agiu na sua mão. Então, sempre ação e reação vão agir em corpos diferentes, tá? Nunca vão agir no mesmo corpo, ok? Então, essas são as 3 leis de Newton, beleza, gente? Os exercícios do PET referentes a essa semana 1 estão nas páginas 65 e 66, tá? E eu fiz aqui para vocês o número 2 e o número 5. E vocês vão fazer o 1, o 3 e o 4, tá? Mas o 2 e o 5 eu preciso que vocês copiem também, tá? Onde vocês vão me mandar no caderno, né? Eu preciso que vocês façam essa cópia para ter tudo certinho, tá? Para a gente ter tudo arquivado que vocês fizeram todos os exercícios, ok? Vamos lá para o número 2. Olha o que está dizendo o número 2. Um cavalo inteligente que se acha conhecedor das leis de Newton pensa assim: se eu puxar a carroça, que é a ação, então a carroça vai me puxar, que é a reação. A minha ação sobre a carroça é para frente e a reação da carroça sobre mim é para trás. Como as duas forças estão na mesma direção horizontal e devem ter a mesma intensidade, logo elas se anulam. Em outras palavras, eu jamais conseguirei mover a carroça. Portanto, não adianta me dar chicotadas, que eu não vou tentar arrastá-la, pois sei que isso é impossível. Só que todos nós já vimos cavalos puxando carroças de diversas massas, e tanto cavalo quanto carroça saem do lugar. Temos aqui, então, uma prova de que a terceira lei de Newton está errada. Afinal, como o cavalo consegue se mover? Aí, gente, tem que ficar esperto nessa questão. O cavalo cometeu um erro aqui, né? Ele não é tão conhecedor assim das leis de Newton. Por quê? A ação que ele produz vai estar agindo na carroça. E a reação produzida sobre ele vai estar agindo no cavalo. Não tem como essas duas forças se anularem, já que elas estão agindo em corpos diferentes, tá? As forças só se anulam, vamos supor aqui que eu tenho um bloquinho, ó. Aí você fez a força para cá de 2 newtons. O seu colega está fazendo uma força para esse outro lado aqui também de 2 newtons. Beleza, nesse caso, essas forças se anulam. Por quê? Porque elas estão agindo no mesmo corpo. Aqui elas não estão agindo no mesmo corpo. A carroça é um corpo, o cavalo é outro. Tá? Então é isso que está errado nessa teoria do cavalo, ok? Vamos ver as alternativas aqui. Aí tem 2 alternativas que podem ser corretas, tá? Não precisa preocupar que às vezes tem alguns exercícios que tem os conceitos meio errados mesmo, mas aí eu vou fazendo a correção com vocês, tá bom? Olha só, a letra A está dizendo o seguinte: as leis de Newton não explicam o movimento das carroças puxadas por cavalos? Não tem nada a ver, né? Letra B. Embora as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes? Sim, elas atuam em corpos diferentes. Então, isso é uma parte da explicação, tá? Por isso a letra B está correta. Letra C. O cavalo consegue puxar a carroça desde que sua massa seja maior do que a dela? Também não faz sentido isso, né, gente? A gente já viu que tem situações que o cavalo, né, tem maus tratos com os animais, puxam carroças muito mais pesadas que eles, né? Letra D. Na verdade, as duas forças estão no mesmo sentido, e por isso elas se somam, permitindo o movimento do sistema. Também está errado, a letra D, elas não estão no mesmo sentido. Elas estão em sentidos contrários, só que elas agem em corpos diferentes, tá? Olha a letra E, gente. A letra E é o caso mais completo, mas não quer dizer que a letra B esteja errada, tá? A letra E vai dizer o seguinte: ao tentar se mover, o cavalo empurra o chão para trás. Essa força aqui, ó, que ele faz, ó. A toda vez que a gente vai andar, que a gente vai tomar impulso para alguma coisa, a gente produz essa força no chão. O chão, por sua vez, reage, produzindo uma força na gente, como ele produz no cavalo aqui, ó, para fazer com que o cavalo ande. A gente também só consegue andar porque tem atrito, tá? Imagine uma superfície que perdeu o atrito. Por exemplo,
uma superfície que está molhada com sabão. A gente não consegue ter firmeza ali para andar. Por quê? Porque o atrito está muito reduzido. Então, para a gente andar, a gente precisa ter esse atrito com o chão, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. O cavalo empurra o chão para trás e recebe do chão uma força de atrito para frente. Beleza. Recebe também uma força F, feita pela carroça, que tenta impedir que ele se mova para frente. Assim, sobre o cavalo, agem duas forças horizontais, que é o atrito que o chão está produzindo, né? E a força que a carroça produz. Aí tá falando o seguinte, ó. Se a FAT, né? Se a FAT for maior do que a força F, ele irá sair do lugar. Ou seja, se a força que o cavalo produz no chão, certo? For maior do que a força de reação da carroça, a carroça vai se mover, que é o que acontece sempre, tá? Então, as alternativas corretas são a letra B ou a letra E. Qualquer uma das duas estão corretas. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, gente. Não tem como a força de ação e reação se anular, porque elas vão agir no mesmo corpo. E forças que agem no mesmo corpo não se anulam, ok? E o número 5, gente, é bem legal esse número 5, é um exercício para você fazer continha, tá? Levando em consideração, ó, ele quer saber, em cada uma das situações mostradas abaixo, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração a que cada corpo está submetido. Lembrando que nós vamos utilizar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração, tá? Aqui, gente, nesse caso aqui, eu tenho duas forças que estão em sentidos opostos. Quando essas forças estão em sentidos opostos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que subtrair. Então, vai ficar 9 menos 5. Vai dar 4, tá? Esse 4, gente, presta atenção aqui, ó. O que significa essa setinha, né? O sentido da força resultante vai ser sempre o sentido da maior força. Quem é maior ali, a força que está para a esquerda ou que está para a direita? A força que está para a esquerda, né? Então, a força que está para a esquerda vai ser a nossa força resultante, ó, certo? Então, a minha aceleração também vai estar para a esquerda, tá bom? Então, isso aqui é a setinha que representa a aceleração. Qual é o valor da aceleração agora, gente? Vamos jogar na fórmula. A fórmula é a força. Aí eu vou jogar 9, eu vou jogar 5? Não. Você vai jogar a subtração entre elas, porque elas estão em sentidos opostos. Então, 9 menos 5 igual a 4. Você vai jogar o número 4 aqui. Quanto que é a massa do corpo? 2. Vai ficar 4 é igual a 2A. Vai passar o 2 dividindo, A igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração, tá, gente? Então, essa é a aceleração do corpo, beleza? Vamos para a letrinha B. Na letrinha B, gente, nós temos duas forças que estão no mesmo sentido, ó. Estão no mesmo sentido, estão para a direita. Quando elas estão no mesmo sentido, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar. Então, eu fiz aqui a soma, ó, 4 mais 8, que é igual a 12 newtons, né? E, claro, gente, que a força resultante vai ficar para o lado das outras duas, né? Se elas estão para a direita, a força resultante também vai ser para a direita. E a aceleração também vai ser para a direita. Agora é só a gente completar a continha, ó. O 12 eu vou colocar no lugar do F, a massa é 3, então a massa aqui é 3 vezes A. Então, o nosso A vai ser 4 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Essa é a nossa aceleração. Beleza, gente? Tranquilo? Então, já fiz aqui o número 2 e o número 5, tá? Mas não se esqueçam que vocês precisam copiar. Vocês vão fazer o número 1, o número 3 e o número 4, certo? Para finalizar a semana 1. Já estou arrumando lá a nossa sala de aula, vou colocar o lugar direitinho lá para vocês colocarem as atividades, mas se não conseguir, tá? Pelo aplicativo, pode me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto com vocês para a gente ver
a semana 2 de uma vez, tá? A gente vai ver semana 1 e a semana 2, porque a gente está um pouquinho atrasado em virtude dessa questão que eu entrei depois, tá certo, gente? Então, até daqui a pouquinho, para a gente ver a nossa semana 2, tá bom? Tchau, tchau para vocês, um abraço.